curso Outsourcing de Funções de Suporte à Gestão constitui hoje uma importante oportunidade para os gestores dos mais diversos mercados e setores. Com o outsourcing, os gestores podem focalizar a sua atenção no essencial do negócio, eliminando preocupações, em particular com as atividades que são apenas de apoio, libertar recursos e racionalizar custos, alinhar com o estado da arte, tirando partido das melhores práticas de negócio e das tecnologias. Neste vídeo, vamos focar-nos no outsourcing do processamento de salários. Uma questão fundamental também a sublinhar é que temos as nossas soluções na nuvem e isto faz toda a diferença. É que os nossos clientes, ao recorrerem ao nosso outsourcing, não deixam nunca de continuar a aceder aos seus dados em tempo real. E quem estiver autorizado pode aceder aos dados a qualquer momento e a partir de qualquer lugar. Exemplifiquemos. Estando a nossa solução na nuvem, na web, um empregado e um cliente nosso de outsourcing podem entrar no nosso site e indicar a sua conta. O sistema vai-lhe pedir as credenciais de acesso, no caso para o empregado demo. Clica-se OK e entra-se no portal do empregado. Não nos vamos deter nas múltiplas opções deste módulo. Aliás, existe um vídeo que o aborda especificamente. Vamos só escolher aqui a opção de recibos. Cá está o último recibo do empregado que acabou de entrar. Pode desde logo ver os seus abonos, descontos, etc. Mas se quiser, faz clique aqui e obtém o seu recibo em PDF. Se quisesse ver recibos para trás, também os poderia ver. Já nesta opção aqui, Mapa Anual de Ausências Férias, obtemos um resumo visual anual da minha assiduidade. Veem-se todos os dias do ano com a assiduidade retratada em várias cores. Por exemplo, as férias, aqui a verde. Se for ver aqui, obtenho a minha autoavaliação, quer para a fazer, quer para a consultar mais tarde. Neste caso, vejo que ainda há itens em que eu não me avaliei. Este aqui na linha 4, por exemplo, ainda está em situação pendente. E eu estou aqui a preparar-me para me dar a nota 5. E pronto, como se vê, o nosso outsourcing em nada priva ao cliente de disponibilizar a quem quiser toda a informação necessária, em tempo real e em qualquer lugar via web. Portanto, temos integrado no nosso serviço de processamento de salários, por um lado, o processamento de salários propriamente dito, e por outro, a disponibilização via web de toda a informação a quem no cliente estiver autorizado a aceder à mesma. Vejamos então sucintamente como se processa este nosso serviço, quer no que respeita ao ciclo base do processamento dos salários, quer no que respeita à forma como a informação é disponibilizada ao cliente via web. O ciclo base do processamento dos salários começa com a inserção de variáveis do mês a processar, como sejam as da assiduidade, faltas e horas extra e outros valores eventuais como prémios. Estas variáveis são obtidas de forma integrada a partir do nosso ponto e portal ou por eventuais importações de ficheiros fornecidos pelo ponto do cliente. Segue-se a execução do processamento pelos nossos técnicos em interação com o responsável do cliente, para qualquer dúvida e para a aprovação do mesmo. São então disponibilizados os outputs mais urgentes, como a ordem de transferência para o banco e os recibos. Estes são disponibilizados no portal do empregado, o que poderá dispensar a emissão e distribuição dos mesmos em papel, se o cliente o pretender. Finalmente, é disponibilizado um zip no final com todos os outputs acordados com o cliente e, muito importante, com o backup da base de dados. Ou seja, encerrado cada processamento, o cliente recebe todos os outputs e uma cópia da base de dados, o que lhe dá ainda mais segurança. Em termos de disponibilização da informação ao cliente, destacamos desde logo o input integrado do nosso ponto, incluindo justificações e aprovações via web. O cliente pode usar o nosso ponto web que dispensa os dispositivos tradicionais e pode ser acedido por qualquer PC, inclusive por dispositivos móveis. E pode também usar o nosso ponto com dispositivos tradicionais, ambos ligados à nuvem, à web. Terá online toda a informação sobre assiduidade, horas extras e outras variáveis mensais para efeitos, nomeadamente justificações e aprovações. Se o pretender, justificações diretas pelos empregados e aprovações pelas chefias. Em termos da disponibilização da informação em geral ao cliente, a mesma é disponibilizada de acordo com a sua estrutura organizativa, de quem faz o quê no cliente. Por exemplo, o empregado pode aceder ao portal do empregado, onde acede ao seu cadastro,
visualiza as suas remunerações, planeia as suas férias, faz a sua autoavaliação, comunica com os RH, entre outros. Um chefe pode aceder ao portal das chefias, onde analisa os indicadores da sua equipa, aprova ausências, tempos de trabalho, horas extra e outros movimentos mensais, aprova os planos de férias e faz a avaliação da sua equipa. Os departamentos, no portal dos movimentos mensais, tratam das ausências, tempos de trabalho, horas extra e outros movimentos mensais dos empregados. O departamento de RH pode usar os módulos RH em geral, onde faz a gestão dos cadastros, confirma os movimentos mensais, processa as remunerações, emite mapas outputs e faz a gestão da formação e da avaliação. O cadastro, juntamente com os módulos dos movimentos mensais, do sistema remunerativo e do processamento, asseguram a gestão administrativa dos recursos humanos, ou seja, a generalidade das obrigações administrativas e legais, incluindo os salários. Façamos uma breve revisão da arquitetura desta gestão administrativa dos recursos humanos que está subjacente ao nosso serviço. A gestão administrativa, como aqui se pode ver, consiste essencialmente na gestão do cadastro e no processamento mensal das remunerações. Na gestão do cadastro são relevantes a base de instituições e pessoas, o enquadramento profissional, como sejam carreiras, categorias, etc., os códigos e as regras de remunerações, incluindo tabelas salariais, de impostos, etc., o posicionamento na organização, dos departamentos, locais e atividades em que os empregados estão colocados e os itens remunerativos que os empregados oferem. No que respeita ao processamento mensal de remunerações, destacamos os movimentos mensais, o processamento propriamente dito e os outputs de diversos tipos. Lembramos que ligados aos movimentos mensais temos o ponto, escalas, tempos e acessos, com participações e outros subsistemas que fornecem dados para aqueles movimentos. Lembramos também que na nossa solução o cliente tem acesso via web a toda esta informação sempre que o pretender. O nosso serviço base de processamento de salários responde, portanto, a esta gestão administrativa, a que acrescenta o portal do empregado para alargar o acesso via web à informação do lado do cliente. Mas, para o desenvolvimento do capital humano, são fundamentais alguns outros módulos, ligados à chamada gestão técnica dos recursos humanos, que podem também estar incluídos no nosso serviço, como extensões ao mesmo. Vejamos sucintamente a arquitetura desta gestão técnica no que respeita aos seus principais módulos. A gestão técnica dos recursos humanos inclui a definição de um enquadramento funcional em que se destacam a análise das funções previstas, a definição das competências necessárias às mesmas em termos de um catálogo, a organização de grupos profissionais e carreiras, a definição de postos de trabalho e funções concretas que irão existir na organização. Para além deste enquadramento, que é essencial ser bem feito e que pode ser definido com a ajuda do nosso software e dos nossos experientes consultores, existe um conjunto de módulos específicos dos quais se destacam o recrutamento, a avaliação do desempenho, a formação, a medicina no trabalho, a segurança e higiene, etc. Também aqui na gestão técnica dos recursos humanos, todos os módulos estão na nuvem, na web, pelo que o acesso aos mesmos, por quem aí estiver autorizado no cliente, pode ser feito de qualquer lugar, a qualquer hora. Vamos exemplificar agora em concreto, usando algumas das facilidades disponíveis em diferentes portais, a importância da informação estar disponível via web para o cliente, incluindo a possibilidade de comunicação com o departamento de RH, acesso aos recibos e outros dados das remunerações processadas, o acesso ao ponto, a justificação de ausências e anexação dos respectivos justificativos, a autorização de horas extra, a gestão de férias, o nosso ponto na web. Vejamos. Vamos então mostrar algumas facilidades exemplificativas do que significa estarmos na nuvem. Vamos ver um exemplo de comunicação de um empregado com o RH. Temos neste caso o colaborador a solicitar a alteração de morada aos seus colegas dos recursos humanos. Vejamos agora um exemplo de acesso a dados das remunerações, aproveitando para ilustrar as capacidades gráficas que as nossas aplicações possuem. Ainda no portal do empregado, onde já vimos o recibo, fazemos clique aqui em Relação Anual de Remunerações. E cá temos a relação anual das remunerações deste empregado. Vamos agora terem atenção a este botão GRC, que permite obter gráficos.
Fazendo clique, obtemos dois gráficos. Do lado esquerdo, um gráfico de distribuição das remunerações pelos seus diversos tipos, que tem neste momento a forma de uma pie. Do lado direito, um gráfico da evolução mensal das remunerações na forma de linhas. Um aspecto importante do interface é que podemos trabalhar estes gráficos separadamente. Aqui à esquerda, por baixo da pie, temos a possibilidade de obter outros gráficos equivalentes. Por exemplo, podemos obter um gráfico de barras. Aqui à direita temos também muitas variantes. Podemos escolher uma. E cá temos este formato. Podemos ainda autonomizar um destes gráficos, clicando em Zoom. E o gráfico autonomiza-se para o imprimir, usar em relatórios, etc. Uma questão crítica no dia-a-dia dos recursos humanos são as faltas, horas extra e as suas justificações e aprovações. Com a nossa solução, acede-se via web aos registros e depois, por quem o deva fazer, fazem-se as justificações anexando eventualmente documentos e fazem-se as aprovações. Para justificar, quem acede, pode ser o próprio empregado ou o seu chefe, altera os códigos provisórios que vêm do ponto para um código de justificação. Por exemplo, aqui na segunda linha, tem um código provisório, *PA*, ainda não foi justificado. Aqui na terceira linha, já foi justificado com o código 6020F. Podia consultar esta linha, já justificada, e ir aos anexos para anexar um documento justificativo com um clique. Aqui, abriria uma busca no disco para capturar o documento justificativo a anexar e pronto. Para aprovar, vemos aqui neste menu os comandos para uso até 3 níveis de aprovação. Nesta listagem, só a primeira linha foi aprovada pelo primeiro nível. Vê-se aqui a verde. Uma última exemplificação que gostaríamos de fazer é com o ponto por login. Os empregados, no seu próprio computador ou na recepção, ou mesmo num dispositivo móvel, têm acesso a um painel como o que se vê aqui e no qual, com um simples clique no i ou no F, ou tocando com o dedo se for touchscreen, dão início ou fim a um período de trabalho. Neste caso, vê-se o histórico dos últimos 5 períodos, entradas e saídas de cada período. Podem ainda fazer-se coisas mais avançadas, como registar mensagens, marcar pausas, etc. Isto é um controle de ponto e muito mais, sem necessidade dos dispositivos tradicionais e extremamente flexível. É a vantagem de estarmos na nuvem. Tivemos a oportunidade atrás de mostrar algumas facilidades de alguns módulos, mas de alguma forma sempre mais ligadas à gestão administrativa dos recursos humanos. Vamos agora ilustrar o funcionamento da avaliação do desempenho e da gestão da formação. A avaliação do desempenho é um módulo fundamental para o desenvolvimento do capital humano, que os clientes do nosso outsourcing poderão querer também subscrever. Em termos gerais, este módulo contempla a definição dos processos de avaliação programados para a organização, dos seus subprocessos e questionários. Aos processos, subprocessos e questionários serão ligados os avaliados e a estes os avaliadores. Registar-se-ão, então, as respostas aos itens dos questionários e serão feitos os cálculos. E poder-se-á, então, explorar a base de informação assim constituída, nomeadamente em termos de notas, pontos fortes e fracos, necessidades de melhoria e formação, estatísticas, etc. Cada organização pode criar os questionários que quiser de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, podem definir-se questionários por categorias profissionais, por departamento, etc. Vamos exemplificar como se registram as avaliações. O utilizador avaliador acede aos questionários para proceder à avaliação dos seus itens. Item a item, vai registando a nota e o sistema vai automaticamente calculando a nota do grupo aqui e do questionário aqui. Nota do grupo e nota do questionário. No final da avaliação, o avaliador pode registar os pontos fortes e os pontos a melhorar, bem como as respectivas necessidades de formação. No caso das autoavaliações, os procedimentos são semelhantes e os questionários para responder podem ser acedidos pelos empregados via portal do empregado.
A gestão da formação também é um módulo fundamental que os clientes do nosso outsourcing poderão querer subscrever. Em termos gerais, este módulo suporta a determinação das necessidades de formação, o planeamento de cursos e ações de formação, eventualmente divididas em sessões que se pretendem realizar, com definição dos conteúdos, duração, recursos e requisitos, o acompanhamento das ações, incluindo inscrições, avaliações e eventos de assiduidade e outros, a alocação de recursos e o controle de custos dessas ações, a informação exigida por obrigações legais diversas. Este último aspecto pode ser muito importante, pois cada vez em mais países existem relatórios obrigatórios a entregar que podem ser supridos com este módulo, razão por que o recomendamos vivamente para quem adere ao nosso outsourcing de processamento de salários. Neste vídeo apresentámos o nosso serviço de processamento de salários com algumas das extensões que pode ter, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Numa primeira fase, pode ser implementado só o serviço base, que inclui o portal do empregado, para assegurar a gestão administrativa dos recursos humanos e, posteriormente, ir acrescentando módulos para a gestão técnica, como a avaliação do desempenho, gestão da formação e outros. O vosso interesse neste serviço poderá ser aprofundado em diálogo connosco, para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para o ouvir e apoiar.